Bolsonaro descumpriu ou não medidas cautelares? Essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, proibir o Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais não é um exagero. O exagero é o Lula se intitular Viva a alma mais honesta do país ou afirmar que Deus deixou o sertão do Nordeste sem água porque sabia que ele seria presidente. O exagero é a Janja e a sua comitiva torrarem milhões de reais de dinheiro público em viagens irrelevantes, esbanjando um estilo de vida luxuoso. Exagero e hipocrisia é ver petistas acusando bolsonaristas de violarem a soberania nacional por buscarem apoio no exterior, quando eles próprios da esquerda fizeram a mesma coisa poucos anos atrás. Mas vamos aqui a alguns exageros mais específicos que emanam da nossa Suprema Corte. Exagero é o ministro Flávio Dino se sentir ofendido por ser chamado de gordo, mas autorizar que seus adversários políticos sejam xingados de nazistas. Exagero é o ministro Gilmar Mendes, num bate-boca em plenário, ser chamado por um colega de pessoa horrível, com pitadas de psicopatia que sozinho desmoraliza o tribunal. Uma linguagem muito exagerada. Exagero é a ministra Carmen Lúcia se referir à população brasileira como 213 milhões de pequenos tiranos, ao argumentar que o povo não deveria ser soberano e livre para se expressar na internet. Exagero é o ministro Dias Toffoli comparar o tribunal à diretoria de um veículo de imprensa e afirmar que o STF é, aspas, editor de um país inteiro, editor de um povo inteiro. E, portanto, poderia escolher aí o que pode e o que não pode ser dito nas plataformas digitais. Exagero também é o ministro Luiz Roberto Barroso postular que o Supremo é um poder político que desempenha um papel de vanguarda iluminista e que deve empurrar a história, mesmo que seja na direção contrária à vontade da maioria. Contudo, essa decisão que impede Bolsonaro de se manifestar e de ser repostado nas mídias sociais não é apenas mais um exagero. Proibir Bolsonaro de falar, de ser ouvido e de ser replicado nas redes é uma violação aos direitos humanos, um ataque ao devido processo legal e, portanto, um flagrante abuso de autoridade. É uma violação aos direitos humanos porque configura censura prévia, um expediente autoritário vedado pela Constituição em múltiplos dispositivos. Segundo a Folha de São Paulo, em editorial de 2024, intitulado Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar, aspas, o ordenamento jurídico brasileiro impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. E uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada, mas estará sujeita a sanções penais caso o seu discurso, já proferido, já publicado, configure crime. Ainda segundo o jornal, aqui a censura é um instrumento inconstitucional e autoritário. Se há censura prévia, há violação aos direitos humanos e ao artigo 5º da Constituição. Portanto, a decisão é ilegal, até porque não pode existir uma medida cautelar ou uma ordem judicial que contrarie cláusula pétrea. E nesse caso ainda, por haver censura contra um réu no curso do seu processo penal, também tem violação ao devido processo legal e a presunção de inocência. O Estado não poderia calar uma pessoa atacada publicamente porque ela perderia a faculdade de se defender publicamente, ainda mais antes que ela seja julgada. Mesmo corruptos já condenados pela Justiça com sentença proferida em terceira instância, mantiveram seu direito a conceder entrevistas, a se expressar nas redes sociais, a interagir com familiares, há relatos inclusive de visitas íntimas e de romance que floresceu no cárcere. Portanto, Ju, calar Bolsonaro em ambiente virtual, assim como impedir que as suas entrevistas sejam publicadas na internet, é mais do que um mero exagero. É uma violação grave aos direitos humanos e ao Estado de Direito, com contornos de perseguição política, o que está custando muito caro ao Brasil. Cardoso, boa noite, bem-vindo. Bolsonaro descumpriu ou não medidas cautelares e essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, Caio. Bem, acho que, em primeiro lugar, é importante fixar uma premissa que nunca é demais repetir. Não há direitos que sejam absolutos, mesmo aqueles que estão nas cláusulas pétreas fixadas na Constituição. Por quê? Porque o direito termina quando começa um outro direito. E por isso os constitucionalistas, nós aprendemos isso em qualquer livro hoje de direito constitucional, tem que estabelecer uma proporcionalidade entre os direitos, quando eles parecem conflitar, para que eu possa saber os limites dos direitos.
A liberdade de manifestação é um direito, sim, que está posto na Constituição. Ele é ilimitado? Não, ele não é ilimitado, como não existem direitos ilimitados de qualquer natureza. Por exemplo, eu não posso ter o direito de xingar atingindo a honra de pessoas, caluniando, difamando, injuriando. Eu não posso ter o direito de me manifestar convocando e incitando práticas criminosas. Isso é ultrapassar o limite da liberdade de manifestação. O limite da liberdade de manifestação, ele encontra, portanto, guaridas dadas pelos outros direitos. Quando, por exemplo, eu tenho alguém defendendo a coação no curso do processo, que é algo ilícito, me manifestando para isto, ou, por exemplo, quando eu chego e convoco, olha, vamos acabar com o país, tomando medidas mais drásticas possíveis, se eles não mudarem a rota do julgamento. Isso eu estou ultrapassando os limites da liberdade de manifestação. Por quê? Porque eu não posso coagir magistrados no curso de um processo. Por isso é muito importante separar as coisas. Há quem acha que não houve golpe, que tudo ou tentativa de golpe, perdão, que não, tudo é uma ilusão esquerdopata quando se fala que Jair Bolsonaro tentou engendrar, coordenar um golpe de Estado. Eu não acho isso. As pessoas que assistem o grande debate sabem o que eu penso. Mas vamos imaginar que eu achasse isso, que eu achasse que efetivamente não houve nada, que o Supremo estava errado, que Alexandre de Moraes é um arbitrário, etc. Eu não posso incentivar uma autoridade de país estrangeiro a quebrar a nossa economia, a tomar as medidas que ofendem a nossa soberania, para que eu possa mudar a rota de uma decisão judicial. Note-se, nada impede que as pessoas se manifestem em relação a outros países, criticando. Por exemplo, eu me recordo que quando Dilma Rousseff teve o processo de impeachment, percorreu-se o mundo dizendo isso é um golpe, mas ninguém pediu que um governo viesse a atingir a população brasileira e a economia se Dilma Rousseff não voltasse ao cargo. Ninguém fez isso, ninguém teve essa ousadia. Por quê? Porque quem faz isso não é brasileiro e brasileira no âmbito da defesa da sua pátria. Quem faz isso viola a soberania brasileira, achincalha o Estado de Direito e, pior que isto, coage magistrados da forma mais vil. O problema que existe dentro do Brasil tem que ser resolvido por brasileiros e por brasileiras. Eu não posso pedir para o papai Trump vir e resolver as coisas aqui no Brasil, porque isto é uma afronta. Nós não somos uma república das bananas. E o que é pior, é ouvir ainda Eduardo Bolsonaro dizer: se tudo for ou se transformar em terra arrasada, eu pelo menos estarei vingado. Vingado de quem, cara pálida? Do povo brasileiro? Destruindo as empresas? Destruindo o agronegócio? Destruindo a economia do nosso país? Isso é inaceitável, absolutamente inaceitável. Então, permitir que Jair Bolsonaro faça esta pregação para coagir, jogar a população contra uma situação processual, defendendo a intervenção dos Estados Unidos da América no Brasil, é efetivamente incentivar a ofensa descarada, despudorada à soberania nacional, porque é defender medidas concretas, externas, aniquilando a economia brasileira. E nessa perspectiva, as medidas que foram tomadas por Alexandre de Moraes são corretas, absolutamente corretas, baseadas naquilo que nós conhecemos como poder geral de cautela, que quando é cabível uma prisão, eu posso dar medidas mais leves para não ter que chegar ao extremo. Esta é a situação, portanto, não houve abusividade alguma no que o Supremo decidiu. Abusividade houve naqueles que, se dizendo patriotas, querem que o Brasil seja pisoteado por autoridades estrangeiras, arrebentando a nossa economia e gerando desemprego.